Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar desenvolver uma análise contábil aqui da empresa Espaço Laser. Vamos falar dos dois principais demonstrativos, que é o balanço patrimonial e o DRE. Começando pelo balanço patrimonial aqui, que é dividido em três partes, né, que é o ativo total, o passivo total e o patrimônio líquido. Sendo que o ativo total são os bens e direitos que a empresa tem a receber, caixas, estoques quando a empresa tem, o imobilizado dela, a carteira de clientes que ela tem a receber de clientes, então seja a parte positiva do balanço patrimonial. E é o maior volume financeiro. Então a empresa tem mais bens e direitos a receber do que passivos, que são obrigações que ela tem que pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, folha salarial e etc. E a gente tem aqui o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas, que está numa tendência de alta aqui, ou seja, isso aqui é o capital que é investido pelos sócios e acionistas, e onde é reinvestido também quando a empresa tem um lucro, onde é realocado uma parte do lucro visando o reinvestimento da empresa, e a tendência é aumentar o patrimônio líquido. Quando a empresa ela sofre muito prejuízo, acaba consumindo o patrimônio líquido. Quando a empresa tem lucro, vai para o patrimônio líquido. Quando ela tem prejuízo, esse volume do patrimônio líquido ele tende a diminuir. Então, quanto mais a empresa mais lucrativa ela é, maior é a tendência do patrimônio líquido aumentar, e em contrapartida aumentar também o volume do ativo total da empresa. Então aqui eu, olhando por cima a questão patrimonial geral da empresa, está positivo, tem um volume considerável de ativos em relação ao que ela tem de passivo, e tem um patrimônio líquido que está no patamar positivo, vindo uma tendência de alta. Bom, falando um pouquinho mais de ativo, eu vou pegar aqui o ativo circulante, que são os bens e direitos que a empresa tem a receber a curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses. A gente tem aqui a contas a receber, que é o maior volume financeiro, e tem os caixas equivalentes. Como que é uma empresa prestadora de serviço, ela não tem estoque. Então, tem o contas a receber da empresa vem numa tendência de alta, ou seja, há uma projeção de fluxo de caixa aí nos próximos 12 meses crescente. Bom, a gente tem um passivo, eu, eu desmembrei o passivo em circulante e não circulante. Passivo circulante são as dívidas que a empresa tem a pagar nos próximos 12 meses, e o não circulante são as dívidas que a empresa tem a pagar acima de 12 meses. E a gente consegue verificar aqui que a linha azul é o passivo circulante, a linha laranja é o passivo não circulante. Praticamente assim, eles se entrelaçam. Então, praticamente, aí, se for fazer uma média, 50% está alocado a curto prazo e outra metade está a longo prazo. Visando questão de fluxos de caixa, operação, e em relação a pagamentos também, o ideal sempre é que o maior volume das dívidas seja alocado a longo prazo, ou seja, a linha laranja aí deveria estar sendo superior à linha azul. Bom, vou pegar aqui duas subcontas do grupo de passivo que eu gosto de analisar separadamente, que são os empréstimos e financiamentos que a empresa tem a pagar. A análise é bem parecida com relação ao passivo. O ideal sempre que os empréstimos e financiamentos, o maior volume seja alocado a longo prazo e o menor volume a curto prazo. É o que ocorre aqui. A linha azul é os empréstimos de curto prazo e a linha laranja é os empréstimos de longo prazo. Teve aqui um período que praticamente 50% ficou alocado a curto prazo e 50% a longo prazo, mas aqui a empresa fez a correção, acho que fez uma renegociação aqui, jogando essa dívida para longo prazo, assim a empresa tem tempo suficiente de receber de seus clientes, gerando caixa e pagar essas dívidas com tranquilidade. Bom, vamos falar um pouquinho de operação, falar do DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Bom, a gente tem a receita líquida de vendas aqui, que vem numa tendência de alta, deu uma estagnada aqui nos últimos trimestres, mas tem um volume muito positivo aqui de volume de vendas. Bom, a gente tem um resultado bruto, que é a primeira apuração de lucro da empresa. Deu uma oscilou bastante aqui nos primeiros trimestres, mas depois estagnou, mantendo um padrão. Nem tendência de alta, nem tendência de baixa aqui. Mostrou aqui um certo ciclo, alguns períodos de alta e alguns períodos de baixa. Bom, vamos falar um pouquinho de resultado operacional. Resultado operacional, a gente verifica se a empresa como um todo ela é lucrativa ou não, antes de agentes ou fatores externos como impostos e os juros sobre empréstimos e financiamentos.
é que a gente consegue verificar se a empresa operacionalmente ela é lucrativa ou não. Bom, parecido com o resultado do lucro, os primeiros trimestres aqui apresentam uma oscilação muito forte, chegando aos períodos de prejuízo, apresentando recuperação e vem mantendo um patamar daqui estagnado, nem mostrando nenhuma tendência de baixa e nenhuma tendência de alta, e mostrando ciclos aqui. Tem períodos que aumenta esse lucro e tem períodos aqui que tem uma correção. Então é um mercado de ciclo, né? Então a gente consegue verificar aqui que vem estagnando nesse patamar, nem mostrando tendência de alta, nem mostrando tendência de baixa. Bom, a gente tem um lucro e prejuízo do período. Aqui a gente pega todas as receitas, menos todas as despesas, e verifica se a empresa é lucrativa ou não. É parecido com os resultados aqui, com os gráficos anteriores. Nos primeiros trimestres aqui apresentou um prejuízo, apresentou uma recuperação forte logo no final de 2020 e veio numa queda forte de correção. Mercado cíclico, mantendo aqui um patamar, às vezes dando um lucro, ficando aqui na moda entre o patamar neutro, às vezes prejuízo, às vezes lucro, não demonstrando um sinal de recuperação, nem de tendência de alta ou até de prejuízos, nem mostrando uma tendência de prejuízo, ficando aqui próximo desse patamar, de uma estagnada operacionalmente da empresa aí. Bom, pessoal, termina a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade.